lá. Talvez não ganhasse, mas estaria mais relacionado aos anseios da base. Precisamos, então, de um sindicato que seja mais orientado pela base, um sindicato que seja mais autônomo, e um sindicato que possa se organizar mais com a classe trabalhadora como um todo. Quando a gente fala esse tipo de questão, porque a gente pode aqui também abordar um conjunto de propostas. Aliás, hoje a gente esteve aqui, a outra chapa também teve, apresentando as propostas. Muitas vezes as propostas vão ser parecidas, muito parecidas. Todo sindicato, não conheço nenhum sindicato que não lute por melhores salários. Não conheço nenhum sindicato que não lute por uma melhoria, por exemplo, no plano de carreira, por melhores condições no trabalho. E nisso a gente vai se aproximar muito da outra chapa. Por isso que o que a gente está apresentando aqui, antes de falar de qualquer proposta, que eu acho que o debate vai propiciar isso, a gente falar da meio de concepção de como enfrentar essas lutas. Como que a gente vai fazer essas lutas para poder alcançar as conquistas setoriais, as conquistas da Fiocruz, para o trabalhador da Fiocruz, e as conquistas também para a classe trabalhadora como um todo. Tenho certeza que no próximo ano a gente vai procurar conquistas para a Fiocruz. Vamos procurar conquistas para a classe trabalhadora, mas muitas vezes a gente vai estar apenas defendendo direitos, para permanecer os direitos, no ataque colocado. Precisamos, então, um sindicato que esteja pronto para os nossos novos tempos. Coloco de novo a pergunta para vocês. O sindicato de hoje está atualizado para isso? Nossa proposta, então, é uma proposta que mude esses métodos, onde a gente esteja cada vez mais próximo do trabalhador para poder discutir, para poder discutir com a base quais são as estratégias melhores de mobilização, de articulação e de enfrentamento dos problemas, que são muitos e que nos atingirão nos próximos períodos. Propomos, por exemplo, que esse tipo de discussão que esteja sendo feito aqui, ela não seja ocorrida apenas em período eleitoral. Por que o sindicato não tem que ficar sempre, constantemente, em comissões de base, onde o trabalhador se organiza? Então o sindicato vir aqui para poder organizar o trabalhador, não. Isso é necessário também, mas o trabalhador de cada... Aqui eu sei que tem uma eleição de representantes trabalhadores, mas essa representação dos trabalhadores não fica apenas antenada com as discussões da unidade, mas também se tornar, quem sabe, um núcleo sindical para poder fortalecer a luta dos trabalhadores na Fiocruz como um todo. Imagina todas as unidades com núcleos sindicais, identificando reivindicações e articulado com o sindicato como um todo, onde a gente pudesse construir comissões de base para poder pensar determinados problemas. Hoje o sindicato tem uma comissão de base, comissão de carreira, precisamos trabalhar isso com mais frequência. Por exemplo, não vou entrar aqui quais poderiam ser, foi colocada aqui a questão do assédio, poderia ser qualquer outra, comissão de saúde do trabalhador, comissão que possa articular os aposentados que estão muito afastados do campo, às vezes morrem quando saem daqui, né? Morrem institucionalmente. Sindicatos são os aposentados são nossos, somos todos Fiocruz. Aliás, isso é bom dizer, já que a gente está numa unidade fora do campus, né? Somos todos Fiocruz. Então, Farmanguinhos, unidades regionais, Hélio Fraga, IFF, todas as unidades têm que ter cuidado da forma de tratamento, e a gente sabe hoje que existem níveis de recursos e condições, e também da atuação sindical diferentes entre o núcleo, vamos dizer, de Manguinhos e o restante da comunidade. E para isso a gente propõe ainda uma questão. O trabalhador tem que dizer qual é esse melhor sindicato. A gente está apresentando um conjunto de propostas, a gente não tem resposta para tudo. Quem tem que ter resposta é o trabalhador. A gente quer fazer uma gestão onde devolva o sindicato para o trabalhador. E para devolver, para poder o trabalhador dizer qual é o melhor sindicato. Para isso a gente está propondo um congresso sindical que a gente venha maturar nos próximos tempos, onde trabalhamos com delegados, onde a gente possa discutir qual é o papel do sindicato, qual a estrutura mais adequada, quais as condições, se a gente vai se articular com uma central sindical ou não, se o plano de carreiras nosso está adequado, e construir uma pauta de lutas que não seja apenas no momento de uma assembleia. Às vezes a gente está numa assembleia onde é apresentada uma pauta, as pessoas vão fazer uma discussão durante 1 ou 2 horas e vão aprovar uma pauta. Vamos construir essa pauta pela base para poder chegar no momento, depois de um congresso sindical, e aí sim uma assembleia onde possa definir as pautas que são mais adequadas. Finalizando então, gente, vamos para o debate agora, que é o que mais importa. O mais importa é vocês responderem as perguntas que a gente tem falado.
o sindicato atual o sindicato, as duas chapas, qual é o melhor método e concepção que vocês acham, vocês que têm que definir, para ser coerente com a nossa proposta, vocês que têm que definir se o método atual está bom, que seja, continue com o sindicato como está. Se não for, vamos para uma outra possibilidade e a gente está apresentando uma possibilidade de mudança que talvez possa ser a que vocês queiram. Obrigado. Pessoal, agora acabou a apresentação de Leandro pela Choque de Luta. Vamos começar a apresentação da atuante com a Justiça. Boa tarde, mesa, boa tarde, comissão eleitoral, boa tarde, Leandro, candidato da outra chapa, boa tarde, meus companheiros. Muitas vezes estive aqui em assembleia, né, nessa gestão, e assim, fico até surpresa. Bom, mas minha surpresa eu vou definir mais tarde. Quero cumprimentá-los, né? Muito bom estar aqui novamente. Eu estava lendo um dia desse, né? Da revalidação que foi conseguida por Farmanguinhos. É importante, né? Esse certificado, né, de boas práticas farmacêuticas vocês passaram recentemente por uma avaliação da Anvisa e eu vi que vocês passaram com louvor, então eu quero cumprimentar os trabalhadores que fazem a história de Farmanguinhos, né? Também o registro, né, do quinto medicamento que foi aprovado neste ano, né, que vai beneficiar as pessoas que têm problema renal, então é também uma vitória. E assim, mais falando de perto a minha área, né, que é da comunicação, a revista, né, Farmanguinhos, né? Então, o Rogério esteve aqui num debate bastante interessante para o lançamento dessa revista e eu quero saudar essas 3 iniciativas que eu acho que enriquecem bastante o serviço público, né? Bom, eu acho que, não sei, muitas pessoas aqui já me conhecem, eu estou no sindicato há bastante tempo, me ausentei por 3 anos e agora retornei nesses 3 últimos anos como vice-presidente junto com o Paulinho como presidente, né? A nossa chapa, quero falar um pouco dela, né? Ela é composta, né? Nós somos 14 pessoas, 14 heróis, assim como o Mosca falou. Obrigada pelo heróis. E assim, nessa chapa a gente tem 50% de renovação. Algumas pessoas permanecem, porque, como o candidato ali falou, serão tempos difíceis e a gente precisa dessa experiência de todos, né, que passaram nesses 3 últimos anos para conseguir levar adiante aquilo que seja melhor para os nossos trabalhadores. Mas também agregamos pessoas novas e pessoas bastante questionadoras, né, que estavam do outro lado nas assembleias e sempre nos provocava. A Michele foi uma das provocadoras e agora ela vem compor com a gente. Então, nós temos 7 pessoas que saem e 7 pessoas que entram nesse processo de renovação. A Michele, com muito orgulho, vem para nós, o Guto, né, do INCQS, o Washington, que é pesquisador da ENSP, eu acho que são os que estão aqui que estamos renovando. Então, eu queria falar disso. Bom, assim, tem uma questão que foi colocada, assim, quando eu estava vindo para cá, lembrei-me de um episódio bastante emblemático, né, que a atuante teve com Farmanguinhos, que foi a prisão aconteceu, né, um tiroteio aqui, e aí a polícia tentou entrar e o guarda lá na frente, né, o vigilante, não permitiu a entrada da polícia, né, da PM,
dizendo que aqui é uma área federal, não poderia ser assim, e esse vigilante foi preso, né? Foi colocado lá no Campurão, e ele tinha direito de fazer uma ligação, e a ligação que ele fez foi para a Ascoc. E nós nos mobilizamos, mandamos para cá o Fábio, né, e fomos para cima da presidência, né, na cobrança de que a presidência deveria assim, cuidar dos seus trabalhadores, não só dos servidores, mas dos trabalhadores. Estava acontecendo uma reunião com o Santini e, assim, nada é mais importante do que a segurança do nosso trabalhador. Por que eu estou falando isso? Porque, assim, causa-me, né, espanto algumas informações assim, que foram divulgadas de que nós agora, assim, como se nós nunca, essa não fosse uma prática da Atuante, né, defender todos os trabalhadores. Então, a chapa adversária faz uma acusação que eu reputo bastante séria, né? Até porque até bem pouco tempo não, até hoje o Alexandre e o Geandro são da chapa, né? São da diretoria, da Ascoc, e até o meio do ano estiveram lá lado a lado, né? A gente sabendo das dificuldades, enfrentando as dificuldades, e num determinado momento desistiram. Não são dissidentes, são desistentes, né? Eu acho que a questão mais, a palavra mais, né, que dá bem o sentido disso, porque eu citei a Michele, porque a Michele tem muita crítica, né? Sempre teve muita crítica, e ela veio se somar para fazer a mudança que ela acredita que precisa que seja feita por dentro né? E o companheiro, né, o Geandro ali, estava dentro da chapa e sai para fazer de fora. Então, assim, e aí eu pergunto, onde estava o nosso candidato, né, nesse movimento que nos cobra mais assembleias, né? Nos cobra participação, nos cobra pergunta quantas assembleias foram feitas. Eu posso responder para você, se você tivesse permanecido lá, você saberia que foram 12 assembleias, não necessariamente 12 assembleias no campus, não. A gente, pelo estatuto, nós temos que realizar uma assembleia convocada para cumprir o rito, mas existia e existe uma demanda imensa de fora de fora do Rio de Janeiro para a gente fortalecer as regionais, né? Fala-se tanto no fortalecimento, na importância das regionais. As regionais com problemas bastante sérios, e nós fizemos a opção de visitar essas regionais, e foram 12 assembleias, né? Aqui nós optamos até por uma coisa que você citou, que às vezes na Assembleia não dá para a gente discutir, realmente, às vezes é complicado a gente, né, apresentar coisas na Assembleia, e por isso nós criamos os fóruns. Aqui no Rio de Janeiro, nós fizemos 6 fóruns, onde discutimos a questão da nossa carreira, né? Discutimos FIOPREV, discutimos a questão do FUNPRESP com os trabalhadores, e discutimos recentemente a questão do FIOPREV, FUNPRESP e a insalubridade que está sendo questionada. E assim, esse nosso último encontro que a gente teve com os trabalhadores, e aí não foi uma assembleia, mas foi com os trabalhadores, foi com o advogado, porque entendemos no momento que é delicado, as pessoas precisariam entender melhor. E isso aqui que é bastante, toca bem de perto, né? Assim, uma demanda dos nossos trabalhadores na atualidade. Eu não vi ninguém da chapa, não estavam lá. Será que não tem interesse pelas coisas dos trabalhadores, né? Dos que entraram, do que estão saindo, né?
nós estivemos em todos os PPAs que foram organizados. Fomos lá para falar de FIOPREV, como é que é a aposentadoria, quais são os direitos dos aposentados. E isso eu acho que é uma aproximação interessante com os aposentados. Chamamos os aposentados, estamos fazendo o encontro com os aposentados. Se vocês estivessem lá, talvez vocês soubessem dessas coisas. Ou, se estivessem realmente interessados, talvez nos perguntasse mais sobre isso, né? Fico surpresa de você não saber disso até hoje. Bom, tem uma coisa que a gente quer esclarecer aqui. Eu acho assim que Farmanguinhos teve um papel fundamental para escolher aquilo que eles queriam e foram assim precisos, né? Foi importante esse momento. Nós estivemos aqui, eu estive aqui e sentei com os trabalhadores aqui e discuti a questão da empresa. Da empresa pública. Eu fiz esse debate aqui, né? E todos sabem da minha posição, que eu sempre fui contra. Só que nós fizemos todo um processo. O candidato participou comigo. Nós fomos a N lugares. Nós fomos a todos os debates, enfrentamos a presidência em todos os debates. Arguímos a presidência, arguímos as pessoas que foram convocadas para falar sobre empresa pública, e estivemos aqui. Bom, fomos para o Congresso, fizemos um documento duro, né? Você participou do documento, fizemos as 10 mistificações, aquele documento duro que bateu muito forte na presidência, só que os trabalhadores fizeram outra opção. Nós fomos vencidos por 13 votos, e aí o que se fez? Nós demos a voltinha e vamos então estar lá fazendo a melhor empresa que possa dar conta do que é melhor para a população. Nós respeitamos, eu acho que por muito tempo eu disse que nós fomos derrotados, mas eu acho que nós não fomos derrotados não, nós vencemos, a democracia venceu. E eu sempre disse que o que fosse escolhido a gente respeitaria. E isso foi cumprido. Eu tenho muito orgulho disso, né? Eu acho que a democracia precisa ser consolidada no nosso país, e são nessas ações que a gente consolida isso. Bom, eu fiz parte dessa comissão. Nós fizemos estruturamos uma empresa que ela não tivesse a cara de uma empresa privatizada, que tivesse a cara da Fiocruz, tivesse a participação da Fiocruz. Então, tudo que uma unidade tem, a empresa vai ter. E dissemos o seguinte para a presidência: se alguma coisa vier diferente disso, nós estamos livres para rejeitarmos. E aí nós vamos sim virar a Fiocruz para dizer para a Fiocruz assim, para a presidência ou quem estiver dirigindo, que isso nós não vamos aceitar. Esse foi o compromisso que nós assumimos com os trabalhadores. Então, assim, nós fizemos a nossa parte, nós construímos o modelo da empresa, e como que depois, no segundo tempo, né, como o Jean nos citou, nós iríamos votar contra uma coisa que nós construímos. Nós estávamos lá fazendo esse modelo. Isso é uma coisa, né? Então, assim, você ser a favor, então, assim, alto lá, nós não fomos e nunca seremos a favor de privatização. Essas coisas que vocês colocaram aqui, sabe, bobagem, gente, sabe? Isso não é isso, não é isso. Vocês estão, querendo vender coisa que não existe. Ele passou com a gente 3 anos, deveria saber como que a gente funciona. Bom, outra coisa também que nos acusa, assim, com relação a TKCSA. Assim, nós não fizemos um movimento TKCSA. Ora, nós sempre estivemos junto dos trabalhadores do TKCSA. O Alexandre era o representante lá. E olha só, e aí nos acusam da gente não ter tomado parte
ter pedido para o Ministério Público a fita, e assim, e nós fizemos isso, né? Eu tenho aqui o documento